Quais conceitos a gente deve usar para definir o público-alvo de uma marca? Continuando aqui com mais uma série de mais ou menos umas 7, 8 perguntas, 7, 8 vídeos que a gente está fazendo com a Cíntia Portugal, professora do nosso curso de pesquisa de mercado de marca. Hoje a gente vai responder então, ou hoje a gente está respondendo na verdade todos os vídeos, né? Nesse vídeo a gente vai responder então a pergunta do Tiago Genari, de São Paulo, capital. Gostaria de saber como de identificar e entender o público-alvo de uma marca e como definir os conceitos que se alinham a cada classe. Por exemplo, uma estratégia que se alinha mais à classe B, quando deveria atender à classe C, o que fazer? Vamos lá. Primeiro, quais são os conceitos? O que a gente tem que olhar quando eu vou definir público-alvo? Tá. 3 pontos. O demográfico. Vou anotar. O demográfico que é classe social, localização, é a idade, é o gênero da pessoa. Então, todas essas informações que dizem pra gente, que são as convenções de antigamente, de como ela vive, é o universo que ela está inserido. Ou seja, quando ele fala aqui de classe, é uma parte pequena do demográfico, que é 1 de 3. Ou seja, a gente já começa a sentir que a gente está pensando errado, né? Não é você, Thiago. Acho que todo mundo da nossa área, às vezes, pensa um pouco errado quando fala dessa definição. E a gente vem de uma cultura de estabelecer marca, campanha, etc., por classe. Então, quando eu vou comprar um anúncio numa revista, não sei o quê, um anúncio na televisão, eu vou no programa por classe social e idade. É cultural, mas envolve preconceito também, de alguma Com certeza. O buraco é mais embaixo. O buraco é estrutural. É a palavra que a gente mais ouve, é o estrutural, né? Então, é normal pensar em classe social, porque até muito recentemente, e hoje ainda, quando a gente vai fazer uma campanha, o pensamento é sempre, a classe C e D vai entender? Ah, será que isso aqui não é muito básico para a classe A? Enfim, o mundo digital mudou muito isso, porque a gente consegue hoje que todo mundo tem acesso a todo tipo de informação. Inclusive sobre diferentes estilos de vida, hábitos de consumo, e aí o aspiracional dessas classes que eram estanques, tipicamente da classe média dos anos 70 e 80, que todo mundo era igual, pensava igualzinho, se vestia igualzinho, tá fragmentada, mas não é só na classe B, é na C, na D, na A. Por exemplo, um exemplo que eu até pus no curso e gosto de usar é um show de rock. Tá? Então eu sou roqueiro, por isso que eu sempre falo de show de rock, tá? Então tá valendo. Sem julgamento. Mas aí vamos ter um show do Metallica que eu quero fazer propaganda. Eu vou segmentar a propaganda, eu vou falar com pessoas por classe ou por estilo de vida e do que eles gostam e por interesse. A gente tá na mesma classe e odeia o Metallica. Entendeu? Então, você vai nesse show, você vai ter gente de classe A, B, C, D, tudo quanto é jeito. Mas eles têm uma coisa em comum, e é uma forma forte de olhar público-alvo. Não é a classe, não é a idade, mas é um hábito ou a preferência. E aqui nesse caso, a gente está falando do segundo nível, que é o psicográfico. Legal, vou anotar, psicográfico. O psicográfico, ele vai ter relação com preferências, atitudes, valores, coisas que eu gosto, que eu me relaciono, me identifico, etc. Então, eu sou fã de rock, etc. Então tá ali dentro de um determinado perfil. Eu gosto de tecnologia, ou gosto de paisagismo e de ter minhas plantas em casa. Entra no psicográfico. Entra no psicográfico. Tá. E por último, a gente tem o comportamental. Porque comportamental é o que eu faço. Legal. Que muitas vezes não está relacionado com o que eu penso. Que é a pegadinha. A gente fala, né? Como é que é? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Psicográfico foca em como o consumidor pensa e o comportamental como ele age. Exatamente. E não necessariamente podem ser coisas distintas, mas dentro dos fãs de rock do Metallica, vai ter fã que gosta de ir no show e que odeia. No show. Então você viu que a gente está falando de uma marca, de um segmento minúsculo. Quantas ramificações a gente teve até chegar aí? E a gente tá falando de um produto que é música, que é um dos mais democráticos que tem. Exatamente. Então imagina uma marca, uma empresa, de qualquer outro produto. Imagina. Então, a gente tem que avaliar essas 3 coisas. Por quê? Óbvio, o demográfico hoje, ele se torna o menos importante. Não que ele não seja, mas por que ele é menos importante?
Porque quando a gente está falando digital, etc., é o que a gente menos tem informação. Eu consigo, através de cookies, etc., enquanto ainda os temos, né? O Google deu uma titubeada, falou que não ia tirar por enquanto. Mas... A gente se preparou para isso, né? O Cookieless World, né? Que é o mundo sem cookies, mas ele não está acontecendo. Exato, pelo menos não, por enquanto. Hoje não, cada dia é uma novidade. Então, a gente consegue olhar comportamento digital, que site que eu visito, o que eu compro, características de mídia social de uma mesma pessoa e compor um perfil, mas eu não vou ter nenhum demográfico. Entendi. O digital não vai te dar o demográfico, a não ser quando você está fazendo algum conteúdo impulsionado para uma determinada região. E aí você sabe. Mas daí sem esse esforço de tentar usar um impulsionamento para... E aí vem o problema, né? Você pode fazer um esforço de impulsionamento para uma determinada região, mas o copy tá ruim, não converte, aí você acha que não captou o público, porque o público não é o público, mas daí a gente chega no quê? É tão amplo que a gente desiste ou não? Tem que saber. Tá. E existe aí um outro layer que é muito importante. Normalmente, a empresa vai medir... então, eu normalmente, por demográfico, quero falar com 17 a 24 anos, classe social, tal. Vou lá no IBGE checar, e isso é tanto por cento da população, 20%. Tá. Vou vender para todos eles, então, meu universo de venda, posso vender... Posso comunicar, vou falar com esse aqui. É muito pouco? Não vou vender, né? Vamos ampliar. Você está ali dimensionando a audiência pública. Uma audiência tão específica, quando você pensa, né, em características demográficas, não, precisamos ampliar. Então não podemos, isolar pessoas até 45 anos. Não podemos, e aí você começa a abrir. Quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Por quê? O consumidor digital, ele mudou. Ele está acostumado a ter coisas muito mais específicas para ele. Gente, quer um produto mais específico do que o Netflix? Então, por exemplo, a minha conta e a sua. Então, somos dois consumidores. Se eu abrir a sua conta, eu não consigo navegar. E não vai aparecer as coisas principais que você gosta. Eu gosto. E eu vou ter que ir na busca. Vai me dar um trabalho. Então... é um produto que é massivo, a gente está falando aí de milhões de usuários, mas que ao mesmo tempo, cada usuário tem uma experiência totalmente diferente. Então, o mundo digital possibilita isso, através de... Algoritmos fazem isso sozinho, não é que tem alguém ali falando, acho que a Cíntia vai gostar desse. Não, programação, inteligência artificial, tá tudo isso lá por trás, tem o robozinho lá e define tudo isso. Então... Quando a gente pensa no mundo digital e de comunicação digital, que é o que está mais em desenvolvimento quando a gente pensa em empresas, marcas, etc., que é onde você consegue ir, por exemplo, independente se a pessoa mora em São Paulo, ou mora em Mato Grosso do Sul, ou mora no Rio de Janeiro, não interessa onde ela mora, você alcança ela, você começa a ter que pensar, ok, eu não posso mais pensar tanto em demográfico, eu preciso pensar em como ela pensa, o que ela precisa e qual é a mensagem que a converte, né? Porque eu quero maximizar o meu alcance e eu quero falar a mensagem correta. Então existe, e eu me lembro uma vez, na Unilever, há muitos anos, a Axi chegou a fazer, eram 4 vídeos, 4 histórias, etc., com diferentes cenas, que de acordo com o perfil atitudinal daquela pessoa, a campanha, o vídeo final que aparecia para ela, era completamente diferente. É isso online? Isso online. Tá. Online você consegue, na TV não consegue, outros meios não conseguem. E aí, cada pessoa tinha quase que um anúncio, que era um anúncio de vídeo, que normalmente é complexo, etc., necessita de edição. Como as cenas eram encaixadas umas nas outras, ele conseguia servir, ou seja, mostrar para as pessoas corretas o anúncio correto. Isso lá atrás, assim. Mas não deu retorno, né? Não deu tanto retorno e tal. A gente está falando de muitos anos, mais de 10 anos atrás. A gente está falando de outro tipo de consumidor, numa época que o acesso à internet, o uso das redes sociais era completamente diferente. Hoje a gente está em outro mundo, quando a gente pensa em tecnologia. Então, as possibilidades aumentam também, da gente conseguir conversar com mais pessoas, conhecer mais pessoas. Então, quando falamos de público-alvo,
Então, retomando, quando a gente fala de demográfico, classe é apenas um pequeno componente, estruturalmente é algo que ainda se valoriza no mercado para se trabalhar, mas que não representa mais a realidade desse público como um todo, né? E tem outros componentes no demográfico. A gente tem o psicográfico, de como esse consumidor pensa, e o comportamental, como ele age. Então a gente tem que ir cada vez mais muito além desse estereótipo que existia de classe A, B, C ou D. Exatamente. E aí a forma de conhecer o público-alvo tem números também. Então a gente está falando de um público que ele é amplo. Não tem você faz tal pesquisa, você vai saber. De novo, a gente entra naquela questão. Se você der o mesmo briefing para 10 pesquisadores, vão ter 10 pesquisas diferentes e todas corretas, né? Mas, quais as possibilidades? Uma, que eu diria que é aquela que tem que, né? Análise de dados internos. Então, mas eu não tenho nada digital. Anotação... Qualquer coisa, nem que seja instala um formulário para dali para frente, quem sabe dali a um tempo poder fazer Olha essa teu estoque e vê o que mais vem, sabe? Qual que eu tenho que recomprar mais rápido? Tão simples quanto isso, né? Dados internos são muito importantes, porque daí você entende, ok, onde eu vendo tal, eu consigo entender quem é a pessoa que vem aqui, etc. Vamos supor que você seja mais sofisticado, tem um e-commerce, você precisa olhar lá, quem é a pessoa que comprou uma vez e sumiu, o que ela comprou, vai lá falar com ela, ver se ela está satisfeita, etc. Mas você começa a formar perfis. Esse aqui é o público da recompra. Compra sempre a mesma coisa. Então eu tenho esse target. Aí eu tenho outro. E você começa a segmentar de acordo com o comportamento que você está vendo nos dados que você dispõe. Então, essa é a mais simples, né? E você pode fazer usando um Excel, porque é isso. É chato, mas ninguém falou que pesquisa ia ser necessariamente divertida. Eu acho legal. Eu gosto do Excel também. Mas assim, as pessoas que assusta, né? Quando você fala pesquisa, a pessoa fala assim, mas eu não tenho SPSS. Primeira coisa. SPSS você não precisa ter. Eu não tenho licença, tá? E faço pesquisa todo dia, toda hora. Eu não tenho licença de SPSS. Porque não precisa. Você, óbvio, o Excel acho que é o mais simples, né? Um Google Forms é o mais simples, ali o Google Sheets e tal. Mas você consegue fazer com outras ferramentas e hoje, graças a Deus, tecnologia e inteligência artificial, você coloca sites dentro de repositórios, né, que se chama, que é uma rede de armazenamento. Você coloca lá, eu tenho aqui meu banco de dados de cliente, meu banco de dados de estoque, etc. E ele começa a analisar correlações, relações entre aquilo que você tem. É um pouco mais caro, mas é muito mais barato do que era antigamente. Contratar uma empresa que faça isso. Então, hoje tem inúmeras formas de olhar o que você já tem, sem pesquisa. Mas eu quero fazer pesquisa, né? Graças a Deus temos gente que quer fazer pesquisa. Tem inúmeros tipos de pesquisa. Mas, o que eu diria? Eu diria que você pode ir para uma pesquisa para entender público-alvo, você pode ir para uma pesquisa de posicionamento. E aí, de acordo com os resultados, você mapeia quem pensa parecido, quem usa marcas. A pessoa que pensa assim, é sempre relacionando. Não existe, eu vou entender o meu público-alvo só de mim, é só da minha marca. Por quê? Porque tudo que eu olho só para mim e não comparo, eu não sei se está certo ou errado, não tenho nenhuma base de comparação de performance, né? O que é legal é que a gente vai tomando uma consciência que a gente vem de um modelo de pensar, de novo, não só com a questão da estrutura, mas de que tem um jeito certo de fazer a coisa. E a gente não está pensando pesquisa como uma abordagem mais flexível, processual ao longo do tempo, onde a gente vai continuamente adaptando coletas, aproximando mais de uma definição mais clara daquele público, em vez de achar que tem um jeito certo de fazer, que ninguém conta para te vender pesquisa, e aí você vai aplicar daquele jeito e você vai saber quem é o público. Não, muito mais uma coisa de construção, até porque cada vez mais esse público muda seus hábitos com uma velocidade maior do que no passado. E marca, gente. Há 20 anos, quantas marcas a gente tinha no Brasil? Nem vou falar mundo. Quantas a gente tem hoje? Quantas surgem novas a cada dia? Então, você tem que ser adaptável. E é curioso você falar isso, porque a pesquisa de mercado, como pesquisa de mercado, ainda ontem me perguntaram qual é a diferença de insights e pesquisa de mercado.
porque agora os times de pesquisa de mercado mudaram de nome e viraram insights. Os times mudaram de nome por uma questão de tendência. Tá bom. Né? Continua fazendo pesquisa de mercado, mas mudou. Mas, conceitualmente, existe uma diferença. Pesquisa de mercado é o momento em que eu vou e faço uma pesquisa, investigo com alguma das metodologias de pesquisa, o mercado, o consumidor, etc. É market landscape, então eu quero olhar mercado fora da minha empresa. É o retrato. Retrato. Insights, a pesquisa de mercado, ela está dentro do Insights, ou seja, ela é uma parte, mas Insights é qualquer coisa que eu faço com informação que cria valor para minha marca, independente da fonte da informação. Então... Não é só naquele retrato que você vai gerar insight. Inclusive, pesquisa de mercado per se é dado. Quando você quer ajudar a crescer sua marca, você não quer dado, você quer insight. Você quer valor agregado. Algo que te permita decidir. E que seja acionável. Então, existe essa confusão dentro do mundo de pesquisa de mercado, tá? Ou seja, se já é confuso dentro da área, para quem está de fora, fica esse monstro, às vezes, assustador. Mas, pelo que a gente comentou aqui, não precisaria ser. Não. Dá para ser mais direto, objetivo, pontual e evoluir a partir daí. E assim, eu gosto muito de falar, assim, entendimento, conhecimento. Eu tiro a palavra pesquisa de mercado do repertório, porque nem sempre é uma pesquisa de fato. E também a palavra insights, eu acho muito distante. Insight vem da onde? Na lampadinha com ideia e tal. Tive um insight aqui, Ninguém tem um insight. O insight, ele se constrói através de informações, pensamentos, etc. Você estrutura o insight. Você não tem não brota. Então, eu gosto muito disso. Levantamento, conhecimento, entendimento, palavras bem amplas que te ajudam. Então, quero entender meu público-alvo. Faz uma pesquisa de posicionamento, os resultados vão te dar uma informação. Ou vou fazer uma pesquisa de saúde de marca, que a gente explica lá no curso passo a passo, como é que faz, tal. Eu faço uma pesquisa de saúde de marca e eu vejo, deixa eu entender qual é o perfil de pessoas que não gostam da minha marca ou que gostam da minha marca. É uma forma de entender público-alvo também. Para depois ir investigando, entendendo por quê. E construindo, é construção. Se você já conseguir entender quem não é o teu público, você já vai estar... Por que eu não falo com essa pessoa? Por que a minha marca não consegue? O que eu tenho de ruim? Aí você investiga, faz outra pesquisa, enfim. Então, existem, passos importantes para definir público-alvo. Outro, social listening. É importantíssimo hoje, porque as pessoas falam tanto bem quanto mal, mais mal do que bem das marcas, engajam, respondem, perguntam o que tem de insights ali. E aí você vai lá e olha, vamos dar uma olhada no que estão falando da minha marca, do meu concorrente. Quem são essas pessoas? Elas são iguais? Elas são diferentes? Elas têm uma postura diferente? Isso ajuda a ter insights sobre o meu público-alvo. Ou talvez, será que eu não estou conversando com o meu público-alvo? O meu concorrente que está? O que eu preciso fazer diferente? Já que o papo ficou longo, eu já vou emendar na próxima pergunta, e a gente vai dar continuidade aqui, que é a pergunta do João Brum, de Niterói. A pergunta é longa, mas acho que faz mais sentido estar num vídeo só maior do que separar em dois. Porque eu não vou ler toda a pergunta, João, eu vou ter que simplificar. Tá? Ele também perguntou sobre pesquisar, público-alvo, mas a dúvida dele é: e quando eu não tenho esses dados, é uma empresa nova, como eu faço? Ou seja, eu não tenho como fazer um social listening da minha audiência, eu não tenho como coletar dados ainda dessa audiência. E ele pergunta bastante aqui sobre, puxa, como é que eu faço? Tempo, verba, contratar uma equipe de pesquisa, se é assim que tem que fazer, se tem algum macete. Então acho que vale a pena continuar no papo falando primeiro sobre como é que a gente faz o caso de uma empresa nova para tentar buscar alguma informação útil na definição de insights que possam ajudar a definir esse público-alvo. Então, vamos excluir a parte da pesquisa, vamos para o exemplo sem custo ou baixo custo. Legal. Porque a gente já falou da pesquisa, etc. Hoje, com ferramenta de inteligência artificial generativa, então você tem ChatGPT, o Gemini, o Perplexity AI, o Claude, tem uma série que são
focadas em texto, linguagem. Perfeito. Né? Não são imagem. E aí eu posso chegar lá e falar um pouco, né? Eu testo muito isso. Falar um pouco... Eu testo muito isso. No curso, eu fiz uma segmentação de Star Wars. Tá. Quem é o fã de Star Wars? E eu testei isso dentro do ChatGPT. Eu falei assim... Quais são os perfis de consumidores entre fãs de Star Wars? Dentro dos diferentes tipos de fãs, quais são esses? E qual é o tamanho? Eu perguntei o tamanho. E ele me deu uma resposta bem interessante, onde ele dava alguns detalhes que diferenciavam um segmento do outro. Então você tem o fã, que é casual, que é aquele mais assim. Você vai ter o cara que é o cosplayer, que se veste do começo ao fim, né? Você vai ter aquele que é Star Wars, é Star Trek, o da orelhinha, né? Você vai ter todo tipo e os tamanhos deles. E não foi uma coisa absurda, porque até muito do que a gente sabe, né? O cosplayer vai ser pequeno, porque ele é um nicho, o outro é o maior. Então, isso de graça. Você consegue em 2 minutos. E no outro vídeo você falou que às vezes ele cria uns devaneios, mas pelo menos você tem ali uma hipótese para começar a trabalhar e descobrir o quanto aquela hipótese está correta ou não, ou precisa de algum ajuste ou novas perguntas para se levantar. E o grande segredo dessas ferramentas é você ir construindo e alimentando o seu insight, né? A sua ideia ali. E você falou de várias ferramentas, você repete o mesmo prompt, as mesmas perguntas para ele de repente eliminar o desvio, já que são várias ferramentas de texto, para não ficar só numa. Copia e colhe. Copia e colhe e vai vendo as diferenças. Aí eu vejo a melhor e resposta e aí eu falo, a melhor resposta é essa, eu vou conversar com aquela agora e esqueço as outras, porque não dá. A Perplexity, ela é uma nova que ela traz as fontes. Ah, isso é legal. Dependendo, mas aí quando você traz as fontes, você também inibe a criação de coisas que às vezes você precisa daquela luz. Uma alucinação é bom de vez em quando. Então, a Perplexity, ela traz as fontes. Então, dependendo do que eu vou usar, eu uso a Perplexity para poder falar. Veio deste lugar, eu não sou louca, não alucinei. Em outros casos, eu quero uma ideia mesmo. Em que eu não tô sabendo o caminho, eu pergunto. Como que eu posso fazer para saber tal coisa? Quais métricas que eu poderia olhar dentro de uma análise de site para me dizer se está dando certo isso ou aquilo? Eu pergunto, vejo as respostas, critico. Público-alvo a mesma coisa. Você pode perguntar tão específico quanto: uma pessoa com essa característica compraria isso? Ou tem afinidade com essa marca? Ou você pode fazer o contrário. Com essa marca, quem tem afinidade? E vê o que vem. E vai alimentando. Tá, vem uma coisa que faz um pouquinho de sentido. Eu não acredito que essa pessoa é dessa forma, mas eu gostei daquela outra. O que mais? Ele vai te dando e vai te ajudando. E no final das contas, é melhor do que nada. Agora, a base de dados muitas vezes está antiga. Você não vai conseguir fazer algo mais em relação a um produto, uma coisa muito mais recente. E também eu entendo que talvez o volume de informações não permita trazer algo tão específico, de um segmento muito pequeno. Como é que você vê esse uso de inteligência artificial nesse caso? Ou é uma questão de tempo para evoluir, ou uma questão de tempo de esperar para poder somar um volume maior de dados que ele está coletando ali? O ChatGPT trabalha mais no passado, vamos dizer, né, no banco de dados. O Google, que é o Gemini, ele tá com o Google. Entendi. Então, o que tá no Google, o que tá na internet, ele consegue olhar. Então, ele já tá trabalhando com dados de hoje. Eu tenho preferido. Quando eu uso o mesmo prompt em sites diferentes, o Gemini tem dado resultados melhores. E é gratuito. Eu não pago o Gemini. Então, e ele consegue já olhar esses dados, tal. Mas ele tem essas alucinações, vamos dizer, como qualquer, ele se perde. Porque vamos lembrar que a inteligência artificial, ela vai conectar o quê? Palavras que estão aparecendo semelhantes. Ela já consegue sentir, detectar sentimentos positivos ou negativos. Mas aí você vai no brasileiro, que usa o quê? Ironia para escrever. Aí fica difícil. Aí a maquininha pira. Ela não vai entender se o emoji positivo é o joinha positivo ou é o joinha irônico. A gente consegue zoar a inteligência artificial, né? Então, mas, na maior parte dos casos, você vai ter uns 50%, 40% muito bom. Para quem não ia fazer nada,
não ia fazer pesquisa, é good enough, é bom o suficiente. Então, eu diria que hoje a gente tem que estar aberto a nem sempre fazer o que é o top, o master, o melhor, tal, o mais legal, e fazer o que é possível e que já ajuda a não partir do zero. Hoje eu acho mais triste uma marca partir do zero. Vou me jogar e ver o que dá, do que usar um dado que talvez não esteja 100% correto. Porque no final fica às vezes uma questão de uma idealização de pesquisa que, se não for perfeita, não vale a pena. Até porque na própria pergunta do João leva para um formato tradicional, né? Pô, é uma marca nova, e se eu não tiver verba e tempo para encontrar uma equipe de pesquisa? Ou seja, na pergunta dele, ele está preso, acho que como muitos de nós trabalhamos nos sentimos presos, a imaginar que, se a gente vai mostrar um caminho alternativo, o cliente pode desqualificar a gente, porque o próprio cliente vai pensar em pesquisa. Não, mas eu preciso ter alguém com prancheta no supermercado, então quanto custa aí para pegar, colocar a equipe no campo com prancheta de mercado, que de repente não é o caso. Até porque ele falou, quando eu não tenho verba ou tempo, daí assim... Verba e tempo não caminham juntos, né? Vamos lá. Se você não tem tempo, não tem muito o que a gente fazer. Tudo bem que a questão de inteligência artificial é na hora. Só que você tem que ter o tempo para avaliar o que você pode perguntar, o que você vai fazer com a resposta. Testar diferentes perguntas para entender não se é sentei, tá perguntei, bom. Copiei, colei, tá pronto. Então, exige um certo tempo. Menos, né? E você vai ganhando traquejo. E você vai aprendendo. E já tem curso para como fazer prompt de pesquisa. Uau! Já existe. E aí você tem as ferramentas que ensinam prompts diversos dentro delas e fora delas. Por quê? Isso que eu tô falando, a gente tá falando de coisas gratuitas que estão disponíveis. Mas, por exemplo, se eu sou uma empresa e eu tenho dados, eu faço algumas pesquisas, etc., vale a pena eu ter uma ferramenta que consegue ler tudo que eu tenho. E isso não está disponível. Então, a informação do meu segmento e tal. Por quê? Se é um segmento muito específico, como você me perguntou, pode ser que não tenha nada online. Mas hoje é muito difícil, porque até pesquisa médica está online hoje. Então é muito difícil achar um tema que não é falado de jeito nenhum. Perfeito. Até hoje não achei, pelo menos. Então, assim, tempo é relativo. Mas você pode contratar empresa. Você pode contratar uma empresa, como as famosas, né? Vale mais a pena contratar a empresa ou tentar montar uma equipe e gerenciar o próprio processo? Depende muito do seu skill. Tá. O que depende? Você entende de pesquisa? Para você montar um negócio, brifar, falar o que tem que fazer, avaliar, analisar. Coletar. Se você entende, ótimo. Pode ser que vale a pena, porque vai ser infinitamente mais barato e mais rápido, tá? Se você não entende, pode ser infinitamente mais caro, porque você vai ter que refazer depois, você vai perder tempo, ou vai investir dinheiro numa ação que vai dar zero retorno. Então, e aí vai ter aquela disparidade da pesquisa com o retorno que não aconteceu, porque a pesquisa estava enviesada ou não completamente ou bem estruturada. Analisou de uma forma errada, fez... no curso eu falo, né, como não perguntar. Você tem N jeitos de perguntar uma mesma coisa de uma forma tão errada que o resultado vai ser completamente diferente. Você chega lá e fala, você gosta desse nome? A pessoa fica constrangida a dizer sim, porque ela vai dizer não, né? Então, não, é feio, né? A gente no Brasil gosta de agradar, a gente não fala não, né? Tem, exatamente. O brasileiro é fofo também. Então, assim, você tem o do it yourself, que pode ser, então eu vou pegar um Google Forms, vou fazer um formulário, um questionário e enviar para a minha base de dados, que ele pode ser enviesado por causa da sua base de dados, que vai ser gente que você conhece, seus clientes, etc. E depende de você saber fazer tudo isso e olhar para isso com um olhar crítico, etc. Que normalmente não é o caso, porque a gente não olha com aquele olhar de quero saber o que está errado. A gente olha com o olhar de eu quero validar o que eu achava como correto. Exatamente, que inclusive tem nome, né? O viés de confirmação. Existe nome para isso, porque a gente faz isso, todo mundo faz. Então, esse é o primeiro ponto que não é o que eu recomendo se você não sabe nada de pesquisa. O segundo ponto, então eu vou contratar uma ferramenta do it yourself. Tem o SurveyMonkey, Qualtrics, tem um monte. Contrato, eu vou lá, vou botar o questionário, mas ele já tem umas ideias, como perguntar isso, ele já tem os templates que me ajudam. Mas ainda assim, quando o resultado chegar, ou a escolha do target,
essas coisas, eu preciso fazer. Inclusive, definir se você vai fazer pesquisas para depois comparar respostas em diferentes faixas etárias, por exemplo. Você tem que pensar... Você tem que lembrar que vai ter que colocar essa pergunta antes. Se o cliente perguntar depois, não, mas e na faixa etária mais jovem, o que muda as respostas? Falar, não fiz essa pergunta. Né? Então, você tem esse formato também, que já é um pouco mais avançado. Você tem algumas das ferramentas que elas têm a opção do auxiliar, né? Do auxílio, do expertise do profissional que você pode contratar on the go ali. Você tem os institutos normais, que você vai lá e fala, eu quero saber isso, ele vai te entregar o dado. Pronto. Então, tem vários formatos. Eu quero contratar um freelancer para fazer para mim. Cuidado! Tem muito freelancer que é super expert e que vai fazer super bem, etc. E vai usar as ferramentas corretas, tal. Pode ser que ele fique mais caro do que o instituto, dependendo de quem ele é e qual a expertise dele, etc. Ou pode ser alguém muito errado. Alguém super júnior que tem, fiz 2 quali, uma vida e sou freela de quali e tal, vai lá, faz a pesquisa e te dá um negócio errado também. Então tem que tomar cuidado com esta situação também, né? Não é só, o que é melhor? Depende do seu caso, do que você precisa e das ferramentas que você dispõe, do seu conhecimento, etc. Mas sempre pense o quanto que você vai ser capaz de julgar a qualidade da ferramenta. Perfeito. Virou uma aula sobre definição de público ideal, então se você conseguiu chegar nesse vídeo, eu vou te dar mais, no final do vídeo, vou te dar mais uma dica além do tradicional salva para ver depois. Tudo que a gente faz aqui nesse canal tá também no Spotify, nos principais tocadores de podcast, para você escutar os áudios, rever e rever, e já tem muito conteúdo bom acumulado. Então é só voltar, e se você já está aqui no Spotify e falou que o nosso podcast é ruim, nosso podcast não é ruim, é um programa no YouTube, é o nosso programa no YouTube que é ruim. Mas fica aqui com a gente que ainda vem muita coisa ruim daqui para frente.